Meu nome é Eliane, mais uma vez aqui com vocês para falar dessa vez sobre Maio Amarelo, que é a segurança no trânsito. E trouxemos alguns dados super importantes para bater um papo com vocês aqui hoje. Mais de 3 mil vidas são perdidas por dia em acidentes, em ruas e estradas. A causa de uma das maiores mortes entre 15 e 29 anos no Brasil são acidentes de trânsito. E o Brasil, infelizmente, ele é o 4º colocado em números de morte nas Américas, ficando atrás apenas da República Dominicana, Belize e Venezuela. E para falar desse assunto tão importante, nós trouxemos a Gabriela Kaori. Ela é formada em segurança do trabalho e é a nossa enfermeira que trabalha conosco na Plena. Gabi, bem-vinda aqui com a gente, um assunto muito importante, né? Muito, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui e abordar um assunto tão importante que acontece diariamente na vida de todas as pessoas, né? Tanto motoristas, que a gente pensa segurança no trânsito, a gente pensa só somente no motorista, mas somos não todos é. pedestres, né? Exatamente. Então, é um assunto muito importante. Uhum. O Maio Amarelo, né, é uma campanha que surgiu ali em 2014. Então não é um assunto tão antigo, né? É recente, porque 10 anos, recente. a gente parar para pensar em 10 anos de campanha de prevenção é pouco. É pouco. Né? E como você informou aí, os dados são dados muito altos, né, estatisticamente falando. Uhum. E com 10 anos de campanha ainda a gente não conseguiu diminuir. Né? Então Exato. tem sido um problema, até mesmo um problema de saúde no Brasil. Exato. Né? Então ele surgiu ali em 2014 com o principal objetivo de conscientizar a população a respeito da segurança no trânsito. Então ter um trânsito mais seguro. Uhum. O amarelo, ele tem algum significado especial? Essa cor, Gabi? Tem sim. Tem todo um significado envolvido aí na campanha, né? O amarelo, ele simboliza alerta. Então, quando você está na estrada, né, nas vias de pavimentação, você vê que as placas, elas são amarelas. Amarelas, verdade. Né? Então, é para chamar a atenção do condutor, do pedestre. Então, é por isso que a gente utiliza o amarelo nessa campanha. E quais as dicas que você tem para a gente poder reduzir o número de acidente e ter um trânsito mais seguro? Na verdade, existem várias dicas que nós podemos estar colocando no nosso dia a dia, né? A primeira delas é respeitar os limites de velocidade, né? A sinalização, como eu abordei anteriormente. Então, cada via tem uma velocidade definida. Então, é importante a gente manter, né, respeitar o limite da via. E a gente sabe que não acontece. Sim, infelizmente. A sinalização, a mesma coisa. Precisamos respeitar a sinalização, faixa de pedestre, faixa de pare, né, para não colocarmos em risco a nossa vida ou a vida de terceiros. E sabemos que quanto maior a velocidade, maior é a chance de acidente e maior a gravidade desse acidente. Né? E infelizmente tem alguns motoristas que não respeitam essa placa, né, de pare ou a faixa, só olha e já avança com o carro. E também alguns pedestres, né, que não atravessam na faixa, às vezes a faixa está ali do lado e acaba não respeitando. Acontece muito e até mesmo nós mesmos, às vezes, né, acabamos, a faixa tá ali do lado, mas vou atravessar aqui porque é mais rapidinho. Tô com pressa. Mas às vezes o outro tá com pressa também. Né? É isso que a gente tem que pensar, tem que ser um inconsciente coletivo aí para pensar na segurança, né? Sim. Então, a segunda medida aqui que eu gostaria de pautar é o uso do celular. Isso é muito polêmico, né? A tecnologia veio com tudo, um avanço assim muito grande. E hoje as pessoas estão em tempo integral no celular. Apesar dele ser um grande aliado para nós mapearmos, né, rotas, evitarmos e fugirmos de congestionamento, né? É muito bom. Mas também ele pode ser um vilão no nosso dia a dia quando utilizado de forma negligente. Como, por exemplo, dirigir no celular. Nós vemos muitos motoristas, até mesmo motoristas de aplicativos, que às vezes acabam se entretendo ali com o celular, né? Nós mesmo no nosso dia a dia estamos dirigindo, utilizando o celular também, que não é legal. Por quê? Ele vai prender toda a nossa atenção. Então, estaremos dividindo a nossa atenção entre o trânsito e o celular. E a gente sabe que nós não dirigimos só para nós mesmos, né? Dirigimos também para o outro. Exatamente. Então, por isso que é importante evitar o uso do celular
enquanto você está na direção. Na direção. E se tiver realmente que atender esse telefone, o ideal é que pare o carro, né, de forma segura, ou espera até chegar no seu trajeto para poder responder as mensagens, atender o telefone, né? Temos que ter prudência, na verdade. Sim, com certeza. Eu acredito que também vale ressaltar os pedestres que fazem uso do celular, né, na hora de atravessar a rua, fone de ouvido, ele tá alto e aí você não consegue ouvir uma buzina, né, um sinal de alerta, alguém, né, te dá algum sinal. Temos que estar atentos também. Aqui a gente fala muito sobre acidente de trânsito, a gente só fala no motorista, né? Mas o pedestre também tem uma culpa, né? Então acredito que essa atenção, você dá uma orientada pra gente nessas questões de fone de ouvido, é super importante, porque inibe o som da buzina, né? E os outros sinais de alerta é importante no trânsito. Sem dúvidas, ele é importante a gente abordar, né? Como você falou, a buzina ele é um som de alerta. Não deixa de ser um mecanismo de segurança também. Você está alertando o outro, o terceiro, de algo que está acontecendo ou para acontecer, né? Às vezes uma freada brusca, o motorista dá aquela buzinada, você para, olha assim ao seu redor o que está acontecendo. Quando você está de fone de ouvido muito alto, você está inibindo esse som. Então, o que pode vir a acontecer a fatalidade. Então é importante estarmos atentos, de fato, né? Não deixar que essa tecnologia domine a ponto da gente acabar se machucando, fazendo uma coisa que é normal pra gente, da rotina, que é estar indo ao trabalho, estar voltando de uma festa, se direcionando para alguma localidade, né? Então é importante. Machucando ou até perdendo a vida, né, Gabi? Com certeza, porque nós sabemos que acidentes de trânsito, na muitas maioria das vezes, pode ser fatal. Pode ser fatal. Até pelo número, né, que a gente Exatamente. traz hoje. É bem importante essas dicas. E todos alertam sobre o perigo de dirigir embriagado, né? Eu acredito que é um dos nossos assuntos mais comentados, até na rede, né? Na rede social, nos jornais. Muitos, infelizmente, né? Os nossos dados hoje, muitos acidentes por conta do motorista estar embriagado. A gente sabe dos perigos, mas fisiologicamente, Gabi, por que não pode? Então, a terceira medida, a terceira dica seria exatamente essa, que é não dirigir embriagado ou sob efeito de drogas, exatamente pelo motivo do álcool ele deprimir o nosso sistema nervoso central. Então, o que acontece? Nosso cérebro ele é formado por neurônios que vão passar informações, transmitir informações. E essas informações precisam ser passadas de forma correta. Como o álcool ele vai fazer a inibição dessa recepção, né, dessa mensagem, ele inibe que a gente transmita e receba essa mensagem de forma correta. E aí o que acontece? Ficamos com dificuldade para falar, ficamos com dificuldade para ter reflexos, dificuldade para caminhar, que quando você está sob o efeito do álcool, você não consegue caminhar direito, você começa a falar meio... Fica mais letárgico. Fica letárgico. Então, fisiologicamente é isso que acontece. Nós estamos inibindo o receptor, né, desse transmissor, que é o neurônio, estamos inibindo que chegue uma mensagem correta para ele, né? Então, dificultando esses processos fisiológicos do corpo humano. E eu acredito que essa mesma regra ela deve ser aplicada a qualquer outro tipo de evento que tire você desse estado normal, não é? Uma medicação, a pessoa vai fazer um exame que precisa de sedação. Explica pra gente, Gabi. Sim, com certeza. Por exemplo, endoscopia. Você já fez endoscopia, Helena? Eu já fiz, então. Ficamos bem sonolento, né? Exatamente. É um sono bem endoscopia é um importante. procedimento que nós fazemos e somos anestesiados durante esse processo, né? Então, até a gente voltar, né, recobrar todo o nosso estado normal, demora um pouquinho. Por isso que é tão importante também você ter um acompanhante com você. Sim. Quando você faz esse exame. Não dirigir, por isso que Exatamente. É super recomendado, né? Exatamente, porque aí você tá acompanhado, alguém vai te ajudar. Sendo dirigindo, seja como pedestre, né? Ali no transporte público. Sim, exatamente. Então, qualquer tipo de medicação, sedação e até mesmo o sono, né? A gente não controla o sono. Quando a gente tá com sono, tem gente que vai dando umas pescadas, assim, né? Então, estar nesse estado de consciência mais letárgico, a gente orienta que não faça, né, o uso da direção, que não esteja dirigindo exatamente pela própria segurança da pessoa. Sim, a sua segurança é a segurança, né? Se você está em uma viagem, sentiu sono, é muito melhor você parar o carro, atrasar essa viagem algumas horas e descansar
e chegar no seu destino com segurança, né? Sim, com certeza. Mas na verdade é uma coisa que não acontece, né? Dificilmente alguém vai parar, né, pra descansar pra depois. A gente quer chegar no objetivo Acaba final. tomando aqueles inibidor, que eu acho, sim, o acho famoso importante, rebite o que o pessoal rebite. toma, né? Então é importante, porque não inibe de fato, né? A gente para e pensa assim, vai um período, mas o sono continua ali, é o cansaço Ele físico, pode mascarar, cansaço né? mental. Exato. E eu acredito, Gabi, que fazendo uso desse rebite, se a pessoa tiver alguma comorbidade, pode até ter outros agravamentos, Com né? certeza. Sofrer uma parada cardíaca, ter outros problemas, né? Sabemos que a nossa população tá cheia de hipertenso também, né? Então imagina a pessoa fazendo o uso desse tipo de, não vou falar droga, né? Mas esse tipo de medicamento, vamos dizer assim, né? De forma inadequada. Exatamente. Ou até de forma, infelizmente, repentina, porque a gente sabe, né? Os nossos trabalhadores em gerais, caminhoneiros, motoristas, têm uma carga de trabalho, né? Bem excessiva em horários que a gente deveria estar descansando, mas, né, temos uma rotina de trabalho diversificada. É muito perigoso, né? Tem que ter muita consciência. Cansou? Cuide da sua saúde, da saúde dos terceiros, descanse, né? Tenha um tempinho ali para você, para continuar a sua jornada e, como a gente já falou, chegar com segurança, né? Onde você, no seu destino, onde você tem que chegar, não segurança só para você, mas a segurança para todos, né? Exatamente. E contudo, né, a quarta medida é realizar a manutenção periódica do veículo. Boa, Gabi. Uma manutenção regular, periódica. Então, fazer essa manutenção é muito importante. Porque às vezes a gente acaba achando que é algo bobo, vai deixando, e chega lá na frente, pode agravar, pode acontecer um acidente no meio da via. Esse carro parar, né, no meio da via. Exatamente. Então, além de tudo, fazer essa manutenção é muito importante. Gabi, vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito polêmico, que é o cinto de segurança. Hoje em dia a gente sabe que a utilização dele é porque dói no bolso, né? Se você for pego sem o uso do cinto de segurança, você vai ser multado. Mas fala um pouquinho sobre a importância desse uso do cinto e não só por causa da multa. Certo. O cinto de segurança, como você disse, é algo muito polêmico e tem uma história muito bacana. Antigamente, ali no início do século XX, as pessoas faziam o uso de cordas para se prenderem dentro do carro, exatamente por serem arremessadas após uma colisão. As pessoas estavam sendo arremessadas para fora do veículo. Então, era caótico. Sim. Então, com essa necessidade do cinto de segurança, as pessoas faziam uso da corda. Lá em 1959, foi de fato inserido nos veículos esse cinto de 3 pontos que nós conhecemos hoje e utilizamos. Então, não é algo muito antigo também, né? Sim. Em 1959 não tá tão longe se a gente for parar pra pensar em segurança. Né? Pra mim nunca é longo, sempre é muito recente as coisas de segurança, de saúde. Então, ele foi projetado nessa data e passou a ser utilizado e ser um uso obrigatório. Por quê? Ele vai reter, né, o impacto. Então, ele absorve o impacto. E ao você utilizar o cinto de segurança, aumenta de 40% a 50% as chances, né, de não haver um acidente tão fatal, né, com morte. Então, é 40% a 50% de chance de você sobreviver a um acidente, a uma colisão. Então, por isso que é importante, porque você está protegendo a sua vida. E estamos, como a gente falou agora no começo, a gente dirige para outras pessoas. Então, às vezes a gente faz a nossa parte, mas ainda assim estamos propensos, né, a sofrer um acidente, uma fatalidade. Então, por isso que é tão importante o uso do cinto de segurança. A gente percebe, Gabi, que tem muita gente que não usa o cinto de segurança de forma adequada. E também tem algumas pessoas que quando usa, não coloca, né, de forma adequada. E no banco de trás tem muita gente que não usa. Não é? Sim. Que deveria, como via de regra, né, por realmente segurança, você entrar no carro, não só o motorista, quem está, né, no banco do passageiro, mas todos fazer o uso do cinto de segurança para realmente a gente ter se o risco de colisão que todos nós, né, estamos sujeitos, infelizmente, você não tem um impacto maior, né?
Exatamente. O brasileiro, ele ainda tem uma resistência ao uso de cinto de segurança. Nós vemos até mesmo em bairros periféricos que o pessoal não utiliza, porque também não tem tanta fiscalização. É aquilo que você falou, quando dói no bolso, né? E nós temos essa consciência de não pensar no amanhã, né? A gente não faz o hoje pensando no amanhã. Então, é exatamente isso. Então, é muito importante também que as pessoas do banco de trás, e é obrigatório, é importante e obrigatório, de acordo com a lei, nós fazermos o uso do cinto de segurança também na parte de trás, né? Vale lembrar que esse cinto de segurança, ele foi projetado para adulto. Então, existem dispositivos de retenção, né, adicional, que são feitos para as crianças. E a partir de quantos anos essa criança pode usar o cinto e não a cadeirinha? Então, a partir de 10 anos, mas também tem algumas limitações, né? A criança precisa de ter de 1,45 metros ali de altura, né? E pelo menos no mínimo 36 quilos para fazer o uso do cinto de segurança. Então, é 10 anos, mas com esses quesitos também. Né? E para aquelas crianças menores, é o uso do assento de elevação, da cadeirinha, do bebê conforto. Então, é importante também. Gabi, eu acredito que seria interessante a gente ensinar as mãezinhas. Provavelmente deve ter um jeito certo, né? De usar esse cinto para não machucar a barriga, né? Para não apertar a barriga. Explica para nós. Eu acredito que a gente vai conseguir produção. Coloca pra gente uma fotinho, vê se consegue. Pra gente poder explicar. Perfeito. Explica pra nós, Gabi. Então, ele é muito importante que a gestante, né, a mãezinha, coloque o cinto, a parte de cima, acima do abdômen. Então, essa faixa acima do abdômen e a parte de baixo, abaixo do abdômen. Nunca pressionar. Pressionando a barriguinha. Porque pode haver um impacto, né? E o bebê, ele tá ali, né? Sim. Então, assim, sempre aqui em cima, no tórax e embaixo, na pelve, né? Abaixo do ventre. Interessante. As fotos tá bem elucidada, né? Exatamente. Em cima, o uso correto. E as de baixo, como não usar. Exatamente. Nossa, eu acredito que essa imagem tá bem legal. Tá bem explicativa, tá bem né? explicativa. Então, porque essas partes aqui, elas são mais rígidas também, né? Temos aqui os ossos, né? Então, vai absorver o impacto. Então, o impacto vai ser absorvido aqui em cima e embaixo, aqui na pelve. E não no abdômen onde o nenenzinho vai estar. O nenenzinho está. Muito bacana. Gabi, agora sobre o seguro, eu estava fazendo uma pesquisa, né? Quando a gente começou a estudar sobre o assunto Maio Amarelo. Para a mulher, o seguro ele é mais barato? É isso mesmo? Então, sim. Mas tem um estudo, tem um porquê, né? Houve um estudo da Unicamp, né, que revelou estatisticamente que as mulheres estão envolvidas em menor número de acidentes de trânsito do que os homens. Né? Porque a mulher ela é mais atenta, ela é mais precavida, ela tem uma atenção maior. Então, exatamente por esse motivo, para as mulheres, por estarem envolvidas em menor número de acidentes de trânsito, o seguro acaba ficando mais barato. Mas existem também controvérsias, né? Mas, no geral, acaba sendo mais barato exatamente por esse motivo. Interessante. E mesmo todos os cuidados para uma direção segura, Gabi, infelizmente, ninguém está livre, né? Da possibilidade de presenciar acidentes de trânsito ou até mesmo de sofrer um acidente. Em caso como esse, como que a gente deve proceder? Bom, a primeira coisa é se certificar de que não há vítima no local. Então, se há ou não a presença de vítima no local. Se houver, fazer a ligação para o SAMU, né? Então, que é o Serviço de Atendimento Médico Urgente. Você vai fazer a ligação para o Serviço de Atendimento e a Polícia Militar também. Né? Tentar acalmar a vítima, muitas vezes ela vai ficar pedindo me ajuda, mas é muito importante. É importante a gente não mexer. Exatamente, porque às vezes com a colisão, se você vai, é intuitivo, né, na gente, assim, é um instinto querer ajudar e a pessoa tá pedindo ajuda. Então você parou o carro. Importante também salientar que o carro você tem que parar após o acidente, nunca antes do acidente, senão você se torna a próxima vítima também. Então, assim, quando você parou o carro, você quer ajudar, a pessoa tá te pedindo um socorro. O nosso primeiro instinto é querer tirar a pessoa do carro, até mesmo colocar no próprio veículo para levar para o serviço de urgência, emergência, mas não é o adequado. Precisamos ter esse feeling, né? Não mexer na vítima, apenas tentar acalmá-la. Fazer a sinalização da via, aconteceu um acidente, você não quer que aconteça outra, então sinalizar, ligar o pisca-alerta, colocar o triângulo de sinalização é importante.
e aguardar o socorro sem mexer na vítima, que é muito importante. A não ser, você só vai remover a vítima em último caso, assim, se você tiver o preparo, né? E se a condição adversa ali daquele momento for muito perigosa, por exemplo, risco de explosão, sempre pensando na sua segurança em primeiro lugar para você poder ajudar o outro. Então essas são as dicas mais importantes para as pessoas que são leigas no assunto de primeiros socorros, como que se portar, né, diante de um acidente de trânsito. Essas são as dicas básicas. Sim, sim. E como sinalizar esse acidente se ele aconteceu após a curva? Isso é legal, é polêmico. Acho que todo mundo aprende isso na autoescola, né? Mas acaba esquecendo, porque ninguém usa o triângulo depois de uma curva para sinalizar um acidente todos os dias. Ainda bem, Graças a Deus. Mas, quando acontecer, né? Se acontecer, é importante que você faça a sinalização desse acidente sempre de acordo com a velocidade da via. Então, em linha reta, 40 quilômetros é o limite da via. Então, você vai fazer a sinalização 40 metros após o acidente, que corresponde aí a 40 passos largos. Então, essa é a forma de sinalização num ambiente normal. Com curva, o acidente aconteceu e aí tem a curva. Você vai fazer a contagem, iniciar a contagem após o final dessa curva. Então, limite da via é 60 quilômetros, 60 metros, correspondente a 60 passos, após o final dessa curva. E em caso, por exemplo, de neblina, chuva ou visibilidade ruim, né? Que às vezes acontece principalmente nas serras, né, nas praias, litoral. Então, sempre você vai redobrar essa contagem. Então, por exemplo, se é 40 quilômetros, você vai contar 80, como se fosse 80. E vai fazer 80 passos largos. Então, essa é a forma correta de você sinalizar quando acontece acidente, uma obstrução de via, etc. Nossa, que dicas muito bacanas. E, infelizmente, estamos chegando ao final da nossa conversa, o nosso bate-papo super importante, né? Sim. Acidente de trânsito, Maio Amarelo. E aí eu quero deixar aqui algumas dicas infalíveis para fazer realmente um trânsito melhor, né? Use o cinto de segurança, sempre. Tanto você quanto os passageiros, todos eles, né? Com conscientização. Proteja as crianças corretamente nas suas cadeirinhas, bebê conforto, né? Proteja os seus filhos, proteja as crianças com os equipamentos corretos, né? Equipamentos de proteção individual, né? O famoso EPI, que o pessoal não gosta de utilizar, até no carro, no trânsito, no carro, né? Também tem. Que é importante. Respeite os pedestres, né? Os motoristas, respeite os pedestres, é muito interessante. Se beber, não dirija. Não dirija. Respeitar também os ciclistas, né? Nossa, sim, eles têm alguns lugares que têm as vias próprias para circulação, mas o pessoal não infelizmente, respeita. né, não é respeitada. Obedecer os limites de velocidade. Importante. É muito importante. Toda via que a gente passa tem, né, a sinalização. Motociclista. Ai, é polêmico, né? É polêmico. Ainda existe uma falta de infraestrutura, né? Assim, quando a gente fala de vias, rodovias, alguns lugares ali na Zona Sul ainda tem aquele corredor da moto, né? Que é específico para isso. E não você fazer o seu próprio corredor. Mas é polêmico. Também é uma falta de infraestrutura, mas também de consciência. Exatamente. Então, motociclista, vamos deixar uma mensagem: use o capacete. Não é verdade? Exatamente. Você já protege ali uma porcentagem bem grande se por um acaso houver uma colisão, né? Respeitar também as vagas especiais. Nossa. É a famosa empatia, né? É a famosa paradinha. É bem rapidinho. Mas o rapidinho para você talvez seja uma urgência para alguém. Exatamente. Né? A gente precisa ter um pouco mais de empatia com o outro, porque amanhã pode ser a gente, um familiar, naquela posição. Exato. Não use o celular enquanto dirige. Exatamente. Você deu as dicas aí, super importante. E respeite os seus limites. Com certeza. E no trânsito, a sua responsabilidade, ela salva vidas. Sem dúvidas. Gabi, vamos encerrar. E eu queria que você deixasse uma mensagem para nós, por favor. Uma mensagem, Elin? Bom, amassa esse papel aqui para mim, por gentileza. Boa. Amassado. Agora eu quero que você desamasse o papel de forma que ele fique
igual eu te entreguei, lisinho, sem Desamassar, a gente desamassar. até tenta, mas ficar igual, Gabi, eu acho impossível. Olha, a gente faz algumas coisas aqui, mas igual jamais. Jamais, né? Vira o papel, Eli. O que tá escrito? Vida. Pois é. Explica, Então, Gabi. essa é a mensagem que eu queria passar. Vida, papel amassado. Explica melhor. Show. Eli, vamos lá. O papel, ele simboliza a vida. Então, você Sim. acabou de amassar o que simboliza a vida. E quando eu falo pra você amassar o papel, simboliza a nossa negligência no trânsito, com a nossa saúde, na nossa vida. Né? E o que acontece? Às vezes, uma atitude que nós temos, uma escolha que nós temos de forma negligente, pode ser fatal, pode ser prejudicial a longo prazo e nunca mais voltar Nunca ao mais volta normal, ao normal. a como era antes. Então a gente precisa ter essa consciência de que a nossa atitude no nosso dia a dia, tudo tem uma consequência, seja uma consequência boa ou uma Boa coisa ou ruim. No caso de acidentes de trânsito, é uma consequência ruim que às vezes pode não ter volta. Então foi essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Muito show. Realmente, perceba o risco e proteja a sua vida. A Plena Saúde, preocupada com a sua saúde em um todo, hoje veio aqui, trouxe essa mensagem do Maio Amarelo para você. Tudo com moderação. Exatamente. E 1 segundo pode valer a sua vida. Então, nosso muito obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada, Eli, pelo convite. E até a próxima. Tchau, tchau.